Das pinturas em rochas milenares até as pirâmides que desafiam o tempo, a África Antiga nos deixou um legado de criatividade e espiritualidade que, sinceramente, continua a inspirar o mundo até hoje. E é exatamente essa história fascinante que a gente vai desvendar agora. Vamos lá, uma pergunta rápida. Qual a maior criação da África Antiga? Qual é a primeira imagem que surge na cabeça? Para a maioria das pessoas, né, a resposta vem, assim, na hora. Pois é, as pirâmides do Egito. E é super natural que elas venham à mente primeiro. Afinal, são ícones, monumentos gigantescos que mostram o brilho de uma civilização que foi, assim, extraordinária. Só que, e é aqui que a coisa fica interessante. Esse é só um capítulo. A jornada criativa da África, na verdade, começou milênios antes dos primeiros faraós sonharem em construir pirâmides. Então, vamos mergulhar fundo nisso, porque a história de verdade é muito mais antiga e diversa. O nosso ponto de partida, então, não são pedras empilhadas, monumentais, não. Nossa viagem começa nas próprias rochas do continente, que foram transformadas literalmente nas primeiras galerias de arte da humanidade. Agora, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo porque ela muda toda a perspectiva. A arte nas rochas, em lugares como Tassili, no Saara, ou Drakensberg, na África do Sul, ela é quase 10 mil anos mais antiga que a Grande Pirâmide. 10 mil anos. Pensa nisso. Isso cria uma base de inovação muito, mas muito antes das civilizações que a gente geralmente estuda na escola. E é importante entender, essas pinturas não eram, sabe, só uma decoração. De jeito nenhum. Eram registros vitais. Elas são como um diário coletivo que nos conta como esses povos sobreviviam, no que eles acreditavam, como eles se viam no mundo. Cada imagem dessas é uma pequena janela para a vida, para as crenças, para a rotina de gente que viveu há milhares de anos. Ok, agora sim, vamos voltar rapidinho para as margens do Nilo, para esse legado que todo mundo já conhece bem, antes da gente expandir nosso horizonte de novo. A gente fala da pirâmide de Quéops, da Grande Esfinge, e sério, são obras de engenharia tão inacreditáveis, tão sofisticadas, que continuam fascinando a gente até hoje. E o ponto-chave é que elas não eram só túmulos. A ideia era criar portais para a eternidade, um conceito que era o centro de tudo para eles. Mas a genialidade na arquitetura não ficou restrita às fronteiras do Egito. Longe disso. A influência egípcia se espalhou, claro, mas, e isso é o mais legal, ela foi adaptada, reinventada de jeitos totalmente únicos por outras civilizações. E esse é um exemplo perfeito disso. Lá no reino de Kush, mais ao sul, os líderes também construíram pirâmides. Mas olha só a diferença. Elas são bem mais estreitas, muito mais íngremes. Ou seja, eles pegaram a ideia e deram uma cara completamente nova, uma identidade cultural própria que refletiu o poder e a riqueza deles. Indo ainda mais para o sul, onde hoje é a Etiópia, o reino de Aksum deixou um legado totalmente diferente. Nada de pirâmides. Eles levantaram obeliscos enormes, gigantescos, memoriais feitos de um bloco só de pedra. E, séculos mais tarde, essa mesma engenhosidade deu origem às igrejas de Lalibela, que são, assim, surreais. Elas foram esculpidas de cima para baixo, direto na rocha. Ok, agora a gente vai mudar completamente a nossa lógica. Vamos para uma filosofia de construção totalmente diferente que a gente encontra ao sul do Saara. Uma que não tem nada a ver com monumentos para um rei, mas sim com a estrutura da comunidade como um todo. Para entender essa arquitetura, a gente precisa falar de um conceito-chave, o fractal. O que é isso? Bom, de forma simples, um fractal é um padrão que se repete em várias escalas. Pensa assim, uma pequena parte da estrutura é igualzinha à estrutura inteira. A parte reflete o todo. E essa ideia, acredite, é a base do design de muitas aldeias africanas. Então, em lugares como Logonibirne, por exemplo, as aldeias não eram só um amontoado de casas. Eram organizadas em padrões circulares ou em espirais, sempre usando o que tinha ali, barro, madeira, palha. O desenho da aldeia não era por acaso, de jeito nenhum. Ele era um espelho da organização social, das famílias, da visão de mundo de todo mundo que vivia ali. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A arquitetura, nesse caso, não é sobre o poder de uma pessoa só, mas sobre a harmonia de todos. Pensa, a casa é um reflexo da família, o conjunto de casas é o reflexo da comunidade e a aldeia inteira é um reflexo do universo. É tudo conectado. E olha, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia na arquitetura, uma outra história incrível estava se desenrolando. Uma história de um domínio absurdo da forma humana, usando argila e bronze. Olha só essa evolução.
Tudo começa com a cultura Nok, lá por 500 a.C., que já fazia esculturas em terracota com uma expressão impressionante. Aí, séculos depois, os artistas de Ifé chegam num nível de realismo com o bronze que, sinceramente, competia com qualquer lugar do mundo na época. E, por fim, o Império do Benin pega tudo isso e aperfeiçoa, usando o bronze para contar a própria história em placas e figuras. E aqui vem o ponto que conecta tudo isso com a gente hoje. Essa tradição artística era tão, mas tão sofisticada, que quando artistas europeus, como Picasso, viram essas peças lá no século XX, eles ficaram malucos, fascinados. E essa arte ajudou a inspirar uma verdadeira revolução na arte ocidental, influenciando o modernismo de forma direta. Tá. Então a gente viu pinturas nas pedras, pirâmides, aldeias em espiral, bronzes super realistas. O que conecta tudo isso? Qual é o fio que amarra essa diversidade toda? A resposta está no propósito. Na África Antiga, a arte nunca era só para deixar o ambiente mais bonito. Não era decoração. Cada criação, da menor escultura até o maior dos templos, tinha uma função, carregava uma mensagem. Era uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. A arte tinha que funcionar. Ela servia para honrar os deuses e os ancestrais, para mostrar o poder de um rei, para guiar rituais de passagem, de fertilidade, de caça e até para preparar a alma para a vida após a morte. Ou seja, cada peça tinha, literalmente, um trabalho a fazer. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias, da função quase que de escola da arte rupestre até o propósito social das aldeias fractais ou o símbolo de poder das pirâmides. O que a gente vê é um continente inteiro usando a criatividade para dar sentido à vida, à sociedade e ao espírito. No final das contas, a história da arte e da arquitetura da África Antiga é muito mais que uma lista de obras famosas. É uma história sobre comunidade, sobre espírito e sobre poder. Uma narrativa épica de como vários povos usaram a criatividade para construir seus mundos, de tijolo em tijolo e de traço em traço. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Como é que essa engenhosidade toda, essa criatividade tão antiga, continua a moldar o nosso mundo hoje? Onde mais a gente consegue ver os ecos desse legado?